Com certeza você já precisou usar uma duplicata, pois saiba que este instrumento financeiro irá mudar e para melhor. Olá, eu sou Rodrigo Caetano e este é o podcast do Brasil Economy. O tema de hoje é a digitalização das duplicatas, uma medida que vai facilitar a vida das empresas, dar mais segurança e agilidade na transação entre companhias. Eu recebo aqui Calil Gedeon, que é CFO e sócio da Monkey, e Fernando Fontes, que é fundador e CEO da Cerc. Muito obrigado pela presença para falar desse assunto. Obrigado, Rodrigo. Assunto difícil, para quem não conhece os meandros aí técnicos da questão da duplicata, mas que é importante para as empresas, que não só vai trazer mais segurança e agilidade nos pagamentos, mas oportunidades também, né, de crédito e de vários negócios, inclusive para a Monkey e para a Cerc. Eu queria começar, Calil, dar um overview aí do que está acontecendo nesse segmento. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. E, de fato, como você mencionou, é um assunto nada sexy quando a gente olha à primeira vista, mas é um assunto que tem um potencial de mudar de maneira estrutural o crédito no Brasil. E ele muda o crédito no Brasil porque a comparação que eu sempre faço é que, assim como o Pix revolucionou as transações entre pessoas físicas, a duplicata escritural ela tem o poder de revolucionar as transações entre pessoas jurídicas. Então, ela nada mais é do que a digitalização de um título que já existe ali desde 1967, salvo engano a lei, o Fernando pode me corrigir se eu estiver errado no ano, mas é uma lei muito antiga. Esse instrumento já foi muito utilizado no passado, mas de uma maneira física, um pedaço de papel, era cartolar. E em 2018, então uma lei que também já tem 8 anos aí, foi instituída a duplicata eletrônica, a duplicata escritural, mas só agora ela está de fato virando realidade. E virando realidade por meio de um ecossistema que, inclusive, recentemente o Banco Central fez aí um evento de lançamento desse novo ecossistema, que é composto por entidades registradoras, escrituradoras, assim como a Cerc, que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e elas basicamente funcionam ali como cartórios digitais, onde essas duplicatas elas são escrituradas e assim como o cartório da fé pública, você vai lá comprar um imóvel, você vê quem que é o dono daquele imóvel no cartório, aqui acontece algo muito similar e, obviamente, tira muita fricção desse processo de antecipação de recebíveis ou de utilização dessas duplicatas em garantia, porque reduz a assimetria de informação, reduz toda a fricção operacional e, com isso, cria uma facilidade muito maior para que o empresário, ele de fato, utilize esse ativo que é seu numa operação de crédito. Muito legal, muito interessante. Agora, o que está acontecendo agora, Fernando, que já foi, quer dizer, isso já foi aprovado, né? Já teve todo o trâmite ali, inclusive você esteve em Brasília recentemente para todo esse processo, mas estamos numa fase de testes, é isso? Como é que está essa parte mais técnica aí da implementação do sistema? Rodrigo, acho que é o primeiro evento aqui onde a gente consegue falar concretamente e não em tese sobre o que de fato a gente vai viver a partir de agora. Esse teu podcast aqui é a primeira oportunidade que eu tenho de comunicar publicamente, já falando como uma entidade autorizada pelo Banco Central para fazer essa tal escrituração de duplicatas e efetivamente diante de um cronograma de transição que já tem prazos correndo, inclusive para a implementação de algumas das etapas mais desafiadoras desse processo. Nós estamos diante agora de um momento em que já vai se poder fazer a emissão da duplicata dessa forma escritural eletrônica, com valor legal, modernizando esse marco a que o Calil se referiu, que tem origem lá em 1850 no Código Comercial. Então o título ele tem 176 anos de existência no direito brasileiro e ele passou por pouca evolução nesse período, exceto essa última reforma que o Congresso realizou em 2018 para viabilizar a emissão desse documento na sua forma eletrônica e permitir com isso uma circulação desse título de crédito moderno, como acontece, por exemplo, com outros investimentos que já passaram por digitalização nas últimas décadas. Então, nós estamos agora diante de um momento em que as empresas poderão aderir voluntariamente. Ao longo dos próximos 6 meses,
numa janela de transição que está sendo denominada de produção assistida. Por que produção assistida e não teste? Porque teste, em geral, dá a ideia de uma coisa que que não tem valor legal ou que não está produzindo os efeitos econômicos e jurídicos. E, na verdade, essa fase de produção assistida ela é para que se possa exercitar essa prerrogativa de emitir uma duplicata escritural já com valor legal, já produzindo os efeitos econômicos que esse título se propõe a produzir, mas ainda numa condição voluntária, que demanda uma adesão tanto do emitente da duplicata, que a gente denomina de sacador, quanto do devedor, que a gente denomina de sacado durante esses próximos 180 dias. Só depois dessa janela, em que de fato as partes voluntariamente que aderirem vão ter a experiência de como vai ser a nova forma de operar, é que a gente vai entrar numa fase em que essa emissão passa a ser mandatória, né, por obrigações que vão atingindo progressivamente as empresas de acordo com o porte. Então, nós estamos agora diante de um momento em que deixa de ser um treino, deixa de ser uma homologação sistêmica, deixa de ser um processo em que você está num ambiente com informações que não produzem efeito prático, para a gente ir para um momento em que, de fato, nós estamos falando de uma venda ou de um serviço prestado, representado por essa obrigação de pagamento, negociado, cedido ou dado em garantia e produzindo toda a repercussão que o modelo regulatório introduz nesse título de crédito tão antigo e, ao mesmo tempo, tão estratégico para o desenvolvimento dos negócios no Brasil, né? Como o Calil bem colocou, é o instrumento mais abundante da economia brasileira, né? A gente fala muito de fundo de investimento, ações, títulos de renda fixa, instrumentos financeiros mais sofisticados, mas a verdade é que o instrumento financeiro mais abundante do país é a duplicata, porque toda empresa precisa vender a prazo. Se não vender a prazo, se não der prazo para o seu cliente, não vende. E acaba fazendo com que o grande banqueiro da economia, o grande agente financeiro que financia a atividade econômica no Brasil, seja o fornecedor. O fornecedor que usa o seu balanço e emite uma duplicata para representar essa venda a prazo e com ela vai poder muito mais facilmente agora acessar capital de giro e conseguir toda a necessidade de recursos para o desenvolvimento da sua atividade. E nós temos aqui duas empresas, né, que atuam, né, na mesma cadeia aí, mas em segmentos diferentes, né? Eu queria entender, se vocês pudessem me dar aí um cenário, né? Quem atua em quê? Porque o Calil trouxe essa questão, quer dizer, é como se eu preciso registrar ali o meu título. Então, até o Calil trouxe esse exemplo muito bom, ficou fácil para mim entender. Quer dizer, eu compro um imóvel, eu tenho que registrar no cartório, porque todo mundo sabe que eu registrei, né? Mas o cartório é um sistema público, né? De registros e tal. Aqui, o que nós vamos ter? Um sistema que é gerenciado por empresas. Como é que vai ser esse sistema e como é que as suas empresas se enquadram nessa cadeia? Então, posso começar aqui, mas antes as entidades escrituradoras e registradoras, elas são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, elas são entidades reguladas, mas são entidades privadas. E aí, qual o papel da Monkey nesse ecossistema? Eu diria que a Monkey talvez tenha resolvido esse problema em uma escala, obviamente, menor, até mesmo antes da regulação, porque o mercado de antecipação de duplicatas no passado, ele tinha uma série de dificuldades, incluindo o que o Fernando às vezes cita como exemplo imagina que eu devo o Rodrigo, eu vou falar que eu devo ele R$100 mil, que eu vou pagar no dia 30 e que essa obrigação de fato foi reconhecida pelo pagador. Tudo isso precisa ser verificado numa operação de antecipação de recebíveis. Então eu preciso saber se o Rodrigo é mesmo quem ele alega ser, eu preciso confirmar que aquele valor é de 100 mil, eu preciso confirmar que a data de pagamento é no dia 30. Então, talvez numa escala menor, a Monkey já tenha resolvido esse problema no passado. E a maneira como a gente fez isso foi se conectando no ERP, no SAP, no TOTOS, no Oracle, do nosso cliente, que, via de regra, é o grande pagador, é o sacado nesse ecossistema. Então, qual que é a novidade aqui do ponto de vista regulatório? Que esse ecossistema que a Monkey talvez tenha criado de uma maneira isolada, individual, não com a escala Brasil global, apesar do nosso tamanho, o Banco Central replicou isso para todas as empresas brasileiras. Por quê? Hoje, basicamente, todo título, toda venda a prazo que vai se tornar uma duplicata, ela precisa ser escriturada numa entidade para ser antecipada.
E com isso, todos aqueles que dão capital, aqueles fornecedores de capital, seja banco, seja FDIC, eles vão ter mais transparência, vão ter mais acesso à informação. Essa informação ela vai estar padronizada, ela vai ter uma fricção operacional reduzida. Então, com isso, a gente consegue aumentar a quantidade de operações, consegue aumentar a competição. Qual o papel da Monkey nesse novo ecossistema? Obviamente, a gente precisa de escala, a gente precisa de capilaridade para conseguir chegar na ponta, para conseguir chegar nos milhares, nos milhões de fornecedores que estão precisando de capital, que eventualmente tem uma venda a prazo, que não conseguem acessar capital. Então, nenhuma entidade registradora, escrituradora vai ser capaz de chegar em todo mundo. Então, a gente precisa de outras empresas de tecnologia nesse ecossistema para conseguir acessar a ponta, para conseguir trazer uma oferta personalizada para aquele fornecedor, para conseguir fazer a conexão entre sacado e sacador, entre o fornecedor e o seu cliente. Então, a Monkey se coloca nesse papel de tentar resolver as dores do fornecedor numa ponta, resolver as dores do sacado numa outra ponta, que também tem obrigações adicionais novas nesse ecossistema. Então, imagine que você é uma empresa que tem que gerir ali todo o seu contas a pagar. Agora você tem que, eu brinco que é dar satisfação do seu contas a pagar para uma outra entidade. Você tem que falar, não, essa duplicata de fato é devida, o valor é esse, a data de pagamento é essa. Formalmente isso chama aceite. Então, o sacado ele precisa dar o aceite nessa duplicata. Ou uma recusa. Fala, não, esse fornecedor eu não conheço, não contraí essa obrigação, não contratei esse fornecedor. Então, ele precisa se manifestar, isso cria uma série de novas obrigações do ponto de vista operacional para o sacado também. Então, ele tem que se adaptar, ele tem que estar conectado nas registradoras e escrituradoras. A Monkey também pode fazer esse papel por ele, de tentar trazer isso tudo para dentro do ecossistema do próprio sacado, para ele olhar o contas a pagar no próprio RP dele, com o pagador certo. Poxa, agora eu tenho que pagar para o Banco X e não para o Rodrigo, porque o Banco X antecipou essa obrigação que antes era do Rodrigo. Ele precisa saber isso de uma maneira em tempo real, de maneira instantânea. E a Monkey está aí fazendo esse papel de conexão com as registradoras e escrituradoras. Legal, quer dizer, a Monkey conecta. Você tem a duplicata emitida pelo fornecedor, pelo fornecedor. Quer dizer, ele vai emitir essa duplicata. A Monkey vai pegar essa duplicata já escriturada, né, e conectar numa cadeia do mercado financeiro, né? Com isso, você vai abrir possibilidades de crédito, de antecipação e tudo mais, né? Com segurança e tal. E a SERC, ela atua numa etapa antes. Só um adendo. A gente pode, inclusive, escriturar em nome do fornecedor. Então, eu posso levar... imagina que eu tenho uma relação com o fornecedor, eu tenho 40 mil fornecedores hoje registrados na plataforma, eu posso levar esse fornecedor, olha, essa tua duplicata aqui, eu vou lá escriturar e vou te trazer ofertas de crédito, vou te trazer múltiplos financiadores que estão dispostos a tomar esse teu risco contra o sacado X e oferecer para ele a oportunidade de antecipar esse recebido. Ah, legal. A SERC atua num momento imediatamente anterior. Exato. Acho que uma analogia interessante que ajuda a entender as atribuições e os mandatos aqui é quando a gente pensa no mercado de cartões, né? Historicamente, a origem do mercado de cartões de crédito vem do fato de que alguém queria jantar num determinado restaurante, né? A história do Diners Club, né? E o restaurante, portanto, precisava dar prazo para aquela pessoa, porque ela queria pagar mensalmente, ela não queria pagar todas as vezes que ela ia jantar. E aí surge, portanto, a necessidade de você fazer a captura de uma transação entre um fornecedor, nesse caso um restaurante, e um consumidor, né? E a introdução desse ecossistema de cartões de pagamento na economia, né, que surgiu no mercado americano, depois veio para cá, viabilizou que você vai consumir agora e pagar depois aquela mercadoria ou serviço. Essa experiência se massificou com as maquininhas, né? Então você passou a ter um mecanismo de captura, onde você vai lá com o seu cartão e diz, eu desejo consumir e quero pagar isso depois. Você vai receber uma fatura e vai fazer o pagamento daquela fatura por todo o serviço ou por toda a mercadoria que você adquirir com aquele meio de pagamento. Aqui, a lógica é a mesma, ou seja, alguém precisa capturar a transação na ponta, a vontade das partes. A forneceu para B ou prestou o serviço para B e contratou, portanto, um pagamento a prazo. E aquele pagamento a prazo vai ter que vir para um sistema centralizado, como aconteceu com os recebíveis de cartão 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o Banco Central, numa regulação análoga a essa de duplicata escritural,
determinou que todos os recebíveis de cartão do Brasil fossem para um sistema de registro centralizado. Então, a SERC hoje tem os recebíveis de cartão de 40 milhões de pessoas e empresas que aceitam cartão de pagamento no Brasil. E para que serve isso? Para que quando essa pessoa, essa empresa quiser antecipar esses valores, quando ela quiser utilizar isso como garantia para tomar um empréstimo, isso acontece num ambiente que tem um valor de registro público, Rodrigo. Como você mencionou na analogia com o cartório, quando você vai lá no cartório e constitui lá uma alienação fiduciária sobre um imóvel e utiliza aquilo para tomar um financiamento bancário, você está naquele ambiente constituindo aquela garantia e dando preferência para aquela instituição frente a qualquer terceiro, de que se você inadimplir aquela obrigação, aquela dívida, o banco vai poder executar aquela garantia e se apropriar dos valores da venda daquele bem no leilão. Aqui é a mesma lógica, ou seja, no ambiente dessas entidades, como o Calil citou, autorizadas pelo Banco Central, a legislação admite que se constitua um registro público de uma garantia. E aí, no momento em que a Monkey, na ponta, integrada, como disse o Calil, com o RP de uma empresa, onde você tem um pedido, né, que vai virar um fornecimento de uma mercadoria, que vai virar um contas a pagar na ponta da empresa sacado, um contas a receber nesse sacador, a Monkey já havia instituído o que pode se denominar talvez de um arranjo fechado, onde ela conseguia fazer essa captura dessa transação e viabilizar o processo de antecipação disso num ecossistema privado instituído pela Monkey em conjunto com agentes financeiros, grandes empresas e suas cadeias de fornecedores. O que nós estamos vendo aqui é a passagem do modelo de um arranjo fechado para um modelo de um arranjo aberto, onde você pode ter esses fornecedores e empresas tendo essas transações capturadas, vindo por um ambiente de registro público, ao qual outros agentes que participem ou não desse arranjo fechado também poderão acessar para fins de oferecer crédito para essa cadeia de fornecedores poder ter mais também saúde, sustentabilidade e desenvolver também a sua função. Então, é muito parecida com a experiência que a gente tem na ponta, tem alguém fazendo a interlocução, a interação com a economia real, é o caso da Monkey aqui. Uma outra analogia que eu posso fazer, se você quiser fazer um IPO, por mais que exista um ambiente que você chama de bolsa, você precisa contratar um banco de investimento, né? Você não faz IPO indo na bolsa, você precisa ir num banco de investimento e falar, eu quero fazer um IPO. A Monkey é exatamente a entidade que faz o papel de pegar uma empresa e viabilizar a listagem desse instrumento, que é o contas a receber daquela empresa e não a ação, para que se possa utilizar esses contas a receber para acessar capital, como você faz quando você emite uma ação e coloca ela para negociação. Então, a SEC está fazendo muito mais esse papel da infraestrutura que faz o clearing de todas essas transações de comprar, vender, dar em garantia, garante a unicidade dos negócios, garante a liquidação perfeita para aquele que é o legítimo credor, como disse o Calil, né? Mas na última milha tem a presença de empresas com a vocação da Monkey para fazer toda a integração, todo o onboarding desses fornecedores e todo o gerenciamento desses programas de financiamento que acontecem nas cadeias produtivas das grandes companhias. E qualquer empresa pode participar, basta ter um CNPJ. Sim, o modelo prevê a entrada prioritária das empresas de maior porte, mas não restringe a adesão voluntária de empresas menores. Então, a pressão, talvez, de prazo está mais agora em cima das grandes empresas que faturam acima de 300 milhões de reais, que precisam se adequar a esse novo modelo nos próximos 6 a 12 meses, mas isso não impede que uma empresa de pequeno e médio porte decida voluntariamente aderir agora e comece a experimentar os benefícios que se espera com essa mudança do modelo. Aí é uma cadeia, né? Eu imagino as grandes começam, como geralmente acontece, depois vai descendo, né? Na cadeia. Agora me surgiu uma questão que eu achei interessante, que é o seguinte: a gente tem no Brasil uma grande inovação que é o Pix, né? Que, enfim, impacto na economia absurdo, né? Esse sistema, ele é uma inovação brasileira também ou tem semelhantes no mundo? Ou seja, como é que a gente pode comparar, né, os ecossistemas de mercado financeiro aí pelo mundo com essa novidade brasileira? Para não ir muito longe, aqui do lado no Chile, que é um mercado que a Monkey também opera, lá já tem esse sistema de registro central, ao contrário do Brasil, em que
a empresas privadas operando esse registro central. Lá é o SI, que é o equivalente à Receita Federal, o Sistema de Impostos Internos, no qual toda nota fiscal, basicamente, ela já nasce registrada e ela pode ser operada, transacionada naquele ambiente. E, obviamente, isso aumentou muito a quantidade de transações que a gente vê de antecipação, de utilização daquele recebível em garantia. E um dado super interessante do Chile, algumas notas, algumas duplicatas, o que seria equivalente a duplicata, mas é a nota lá, elas chegam a ser antecipadas 6 vezes antes do pagamento final. E não antecipada pelo trocar de mão, digamos assim, né? E a razão pela qual isso ocorre é porque às vezes você tem um agente que originou aquele crédito, mas ele não quer permanecer com aquele ativo no balanço, ele passa para frente e por aí vai até o vencimento. Então, isso significa que também, além do mercado primário, do próprio fornecedor antecipando o seu recebível diretamente com o agente financeiro, a gente também tem a possibilidade aqui de ter um mercado secundário no qual esse recebível não precisa ficar estacionado também no balanço daquele banco que deu crédito. Ele pode passar para frente, securitizar e por aí vai. Tem uma infinidade de operações aqui possíveis do ponto de vista de mercado financeiro. E só pegando um gancho dos benefícios que o Fernando falou, na Monkey eu consigo já vislumbrar os benefícios que a gente teve nesse arranjo privado, que eu acho que o Fernando colocou muito bem, que é o aumento da competição e da redução da taxa. Então, com o Pix, o que você consegue? Fazer uma transação rápida, com pouca fricção, e obviamente, essa agilidade ela permite a realização de mais negócios. A mesma coisa a gente olha nesses arranjos fechados que a gente tem na Monkey hoje, no que a gente denomina de programas. A gente tem bancos competindo por taxa, o banco que dá menor taxa ganha, paga o fornecedor no mesmo dia e espera até o vencimento para receber do sacado. E a mágica disso é que a gente consegue ter fornecedor que às vezes é um fornecedor pequeno, médio, que não tem o seu próprio risco de crédito, que não tem balanço, não tem ativo para dar em garantia. Com isso, ele consegue ter taxas, às vezes CDI mais 1, CDI mais 2, o que é algo inimaginável quando você pensa em capital de giro, um fornecedor sem garantia para dar e no mercado tentar captar um financiamento para o seu capital de giro é de fato uma taxa muito competitiva. Então, o que a gente espera de benefícios aí com todo esse ecossistema é justamente isso. Isso é um número impressionante, quer dizer, 6, nenhuma transação você deriva ali 6, né? Isso é um impacto econômico gigantesco. E muito bom, é interessante isso mesmo, porque para as empresas que estão na cadeia de grandes empresas, né? E isso é uma coisa que eu lembro de conversar também quando surgiu essa questão da antecipação de recebíveis, digital e tal, que era justamente uma empresa pequena, de repente ter o crédito de uma empresa grande. Então, você está numa cadeia de fornecimento de uma Unilever, está numa cadeia de fornecimento de uma Petrobras, né? Você acaba, de repente, tendo esse crédito. Mas para uma média pequena empresa, isso é uma maravilha, né? Eu acho que isso se conecta a uma realidade do mercado de crédito no Brasil, onde você tem dois públicos muito diferentes. Para pessoa física ou jurídica, você tem o crédito sem garantia, né? Se a gente pegar hoje, 2026, o crédito sem garantia para pessoa física custa, em média, 140% ao ano, né? E quando você vai para o consignado, você chega a taxas de 20% a 25% ao ano, em função do fato de que o salário é uma boa garantia, um bom colateral e, portanto, os bancos têm muito apetite para financiar a população na medida em que exista o salário como garantia desse empréstimo, senão os níveis de juros são elevados em proporção ao nível de perda e inadimplência que essas operações apresentam. Então, são duas realidades, a realidade do público sem garantia, com juros muito elevados, e do público com garantia, no caso da pessoa física. Isso vale para uma alienação de imóvel, num financiamento imobiliário, isso vale para um financiamento de veículo, isso vale para um crédito consignado. São as linhas de crédito mais baratas para a pessoa física. Quando eu vou para a pessoa jurídica, é exatamente isso que você falou. Você tem 3 realidades. As operações de cheque especial para a empresa, ou com a conta garantida, que os juros são bastante elevados. Depois você tem as operações de capital de giro com as garantias mais variadas, imóveis, aval, etc. E você tem o ambiente, como é o caso da Monkey, onde você está fazendo a antecipação de um recebível de uma empresa de altíssima qualidade de crédito, como se citou o exemplo da Petrobras e outras, né? Gerdau, Vale, etc. Um ambiente onde você tem uma percepção de risco e um apetite dos agentes financeiros muito maior,
para chegarmos a patamares de spread como aqueles que o Calil citou. Se eu fizer uma analogia com cartões novamente aqui, o mercado de cartões nos últimos anos teve uma redução dos spreads nessas operações de antecipação maior do que 70%. Então nós temos hoje, como se você pegar os dados do Banco Central, o preço médio das operações está girando na casa de CDI mais 2 a 2,5 ao ano, né? O que quer dizer que tem gente pagando muito menos do que isso. E a consequência prática é de que o Brasil tem um mercado bancário muito sólido, com um balanço e apetite, né? O que falta é coragem. Então, quando você traz uma garantia que destrava esse processo de financiamento, o mercado muda de tamanho, cartões cresceu 3 vezes o volume de antecipação nos últimos 5 anos e os custos para a sociedade também desabam. Então, é um país onde o crédito tem essas duas realidades, né? Baixo apetite e alto custo para aquilo que não tem colateral, que não tem uma garantia de boa qualidade, e condições de crédito muito mais sustentáveis para o restante do público. Muito bom. Com esse gancho, vamos encerrando aqui o primeiro bloco, que a gente explicou, né, em detalhes o que é que está acontecendo nesse segmento. E no segundo bloco nós vamos falar de business, vamos falar dos negócios e dos impactos da duplicata digital na economia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Voltando aqui para o segundo bloco do nosso podcast, recebendo agora a Roberta Ferraz, que é sócia e diretora de novos negócios da Monkey, e o Alexandre Kovacs, que é head comercial da economia real na Cerc. Agradeço a presença de vocês e agora falar um pouco mais de negócios, né? A gente já mostrou aí que essa novidade, né, da duplicata escritural, ela vai trazer aí uma possibilidade de negócios muito grandes. Mas como é que vocês na Monkey estão esperando captar, né, essa oportunidade? E também que tipo de benefício as empresas podem esperar no dia a dia e no crédito dessa novidade? Maravilha. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, falando um pouquinho das oportunidades e como a gente vai ajudar, né, o cliente na ponta. Então, quando a gente fala de oportunidade, hoje a gente já tem uma gama enorme de grandes clientes que operam com a gente, e os usuários, os fornecedores desses grandes clientes que operam com a gente também no dia a dia, fazendo operações de antecipação de recebíveis. Para esse modelo do produto que a gente tem hoje, a gente já adequou toda a nossa plataforma para estar adequada para esse modelo de duplicata escritural, para que tanto os nossos clientes quanto os usuários da plataforma não tenham grandes impactos, fora os que já vão existir de qualquer jeito, né? Assim. Então, com grandes mudanças, sempre tem impactos aqui, mudanças positivas, mais impactos, e o nosso papel aqui é fazer com que isso aconteça com a menor fricção possível. Mas, além disso, né, além dos nossos clientes já existentes e dos usuários já existentes, a gente vê uma oportunidade também para trazer novos clientes num modelo de gestão mesmo. Como eu falei aqui, esse processo de duplicata escritural, ele vem e traz muitos impactos. Então, o nosso papel aqui é conseguir garantir, independente de existir uma antecipação, uma operação daquela negociação, daquela duplicata ou não, garantir que todos os impactos que sejam gerados com a duplicata escritural, a gente consiga ajudar essas empresas. Então, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe desses impactos, mas falando de uma forma resumida aqui, do objetivo da Monkey é esse: menos fricção e melhoria de experiência para os impactos que vão ser gerados para as empresas com a duplicata escritural. E a Cerc, Alexandre, quer dizer, foi uma das primeiras empresas autorizadas, né, pelo Banco Central a fazer escrituração, né? Mas agora entrando aí nesse mundo das duplicatas, que, como já foi falado aqui, tem mais de 100 anos, que é um dos grandes instrumentos financeiros do Brasil, né? Como é que vocês, com essa experiência toda, imaginam o impacto disso na economia? Boa, Rodrigo, obrigado aí também pelo convite, um prazer aqui participar com vocês. Eu acho que é importante colocar que a Cerc, ela
ela surgiu em 2015, 2016, avaliando e monitorando esse tipo de recebível, né? Então, por mais ali que no meio do caminho tenha tido mudanças no nosso modelo de negócios em si, né? Um foco específico no mercado de cartões, foi avaliando e monitorando a duplicata que a CERC surgiu, né? Então, a gente tem uma especialidade muito grande nesse tipo de ativo que, como foi mencionado aqui, é o mais abundante da nossa economia, né? Então, a gente obteve, né, recentemente a autorização, né, para operar como escrituradora. Lembrando que aqui a escrituradora, né, ela vai ser responsável por comunicar-se com as empresas, né? Então, sacado e sacador, né, pagador e fornecedor. E o grande impacto que a gente enxerga hoje, a gente também gosta de dividir em algumas frentes, né? Então, se a gente olha um fornecedor, por exemplo, o pequeno e médio fornecedor hoje já é uma empresa que carece de um crédito mais eficiente para a estrutura de capital deles, né? E carece por quê? Porque hoje ele tem esse ativo, né, dentro do ecossistema dele, e um ativo que o financiador ele não tem a segurança em operar com ele, né? E é uma empresa que não tem também uma robustez de uma empresa listada de ter ali um balanço, um DRE auditado, para que o banco consiga fazer uma análise de crédito assertiva, né? Então, esse ecossistema para o pequeno e médio, né, ele traz muita eficiência para esse tipo de empresa que vai passar a ter um lastro verificável, um lastro com a garantia da unicidade, um lastro com a garantia da devida liquidação, né, para esse novo credor. Então, reduzir o risco de crédito para esse tipo de player. Quando eu olho para grandes fornecedores, né, que do ponto de vista de crédito eles não têm tanta necessidade de ter uma redução, é você também passar a ter um lastro que hoje ele não utiliza, né, porque grande parte das linhas deles hoje são cleans, mas são uma forma de, para uma estratégia de tesouraria ou até mesmo para uma estratégia de crédito mercantil, você otimizar esse seu recebível, né? Então, na ótica de sacadores, a gente enxerga muito dessas duas formas. Obviamente aqui com o desafio de trazer esses players para dentro do ecossistema, né? Então é onde a gente acredita que a Monkey ela consegue se posicionar como esse player que vai trazer esses fornecedores para dentro do ambiente das escrituradoras. E aí quando a gente olha na ponta do sacado, é onde, né, acaba tendo mais fricção nesse momento inicial. No entanto, né, com uma participação extremamente importante, porque a dinâmica do sacado aqui, né, nos pontos de manifestação, até mesmo em você evitar fraudes dentro do seu próprio contas a pagar, sendo beneficiado por todo esse ecossistema que está por vir aí. Sim, sim. É muito interessante, porque o Brasil ele tem uma relação aí com juros e com crédito que é um pouco complexa, né? Ao mesmo tempo, nós temos um sistema financeiro, né? E o Pix é um grande exemplo, mas não só o Pix, já há muito tempo que a gente tem, né, as transações digitais aqui no Brasil, mesmo quando era DOC, TED, era rápido, né? Eu vejo, às vezes, você vai para países como a Alemanha, né? Eu fiquei impressionado, eu estive na Alemanha o ano passado, o pessoal ainda tem fax, eles ainda usam fax, né? A Alemanha. Mas o Brasil tem essa tecnologia, né, bancária e tudo mais muito desenvolvida. E a coisa dos juros parece que lógico que é uma economia complexa e tal, mas quando você olha, por exemplo, na Monkey, quer dizer, as empresas, 40 mil empresas, né, você já consegue ter uma noção de, poxa, o que acontece quando você entra numa plataforma dessa e, de repente, começa a ter acesso a um crédito? Vocês conseguem já enxergar o impacto para as empresas? A gente consegue, né? Até como o Calil mencionou na primeira fase aqui do podcast, a Monkey, de uma forma menor e dentro do nosso ecossistema, né? A gente já fazia um pouco disso antes. Então, hoje a gente tem mais de 100 instituições financeiras integradas ali com a gente, participando dos programas com a Monkey, numa competição de taxa mesmo, para baratear o custo da operação para o fornecedor. Então, numa escala menor, porque num ambiente, num ecossistema fechado, isso agora vai se tornar muito maior, numa escala maior, num ambiente aberto, né? Então, a gente imagina, e a expectativa é que isso aconteça. Então, mais segurança, mais transparência, né? Como a gente falou aqui bastante, com objetivos da duplicata escritural.
faz com que as instituições financeiras tenham mais apetite a crédito e, principalmente, isso vai ter um impacto muito grande quando a gente fala de pequenas e médias empresas. Porque grandes empresas hoje, elas têm mais acesso a crédito mais barato, trazendo, inclusive, tudo que o Fontes comentou aqui, né? O Fernando Fontes comentou aqui, de ter uma segurança maior. Quando a gente olha para pequenas e médias empresas, o crédito delas é um crédito mais caro, é um crédito que precisa de uma garantia, ou que às vezes nem tem essa garantia. Então, quando a gente olha para duplicata escritural e o impacto que isso vai gerar, é uma garantia ali, né, que aquele recebível ele existe e que ele vai ser pago. Então, um dos grandes objetivos do Banco Central com essa iniciativa é a democratização de crédito e que a gente acredita fortemente que isso vai acontecer a curto, médio prazo, em que vai ter mais competição, mais acesso a crédito e aí destravando esses 13 trilhões, que é o tamanho da oportunidade de mercado que está sendo mapeada aí com a duplicata escritural. 13 trilhões de reais. É isso. É um mercado considerável, né? Quando você olha, né, esse mapeamento, é claro que não vão ser os 13 tri que vão ser destravados, né, mas você pensar em crescer talvez 2 tri, né, desse volume, já é algo representativo. Até acho que tem alguns estudos, né, de FMI que se você aumenta ali o seu, né, penetração de crédito privado, isso reflete um crescimento do PIB de 1 a 1,5%. Né? Então, o crédito realmente ele acaba sendo uma alavanca para as empresas crescerem, expandirem negócio e abrirem novos mercados de certa forma. Né? Mas até voltando ao seu ponto, né, sobre o custo de crédito do Brasil, né, por mais que o Brasil hoje ele seja um exemplo para o mundo, né, em termos de tecnologia, em termos até de atuação do nosso Banco Central aqui dentro, né? Não só com o Pix, mas com o Open Asset e agora com as normas, né, de cartões e essa de duplicata. Né? Hoje o crédito, de certa forma, ele é extremamente centralizado ainda. Né? Então, quando a gente olha ali, mais de 50%, 60% do crédito é concentrado em 6, 7 grandes instituições. E o papel das infraestruturas de mercado aqui da Cerc é você realmente, como a Roberta comentou, democratizar esse crédito. Né? Então, você reduzir algo que a gente sempre fala, que é a assimetria de informação existente no mercado, né? Porque hoje você tem ali grandes instituições que já operam, né, há décadas nesse mercado, então concentrando uma quantidade de dados que somente elas usufruem. E aí, quando você começa a trazer esse fluxo para dentro de uma infraestrutura de mercado que pode ser acessado por qualquer agente financeiro que tem autorização, obviamente, você democratiza o acesso a dado. Uma vez que você democratiza o acesso a dado, o financiador ele tem, né, uma propensão a menos risco, logo menos alocação de capital para determinadas operações, logo um custo mais eficiente na ponta. Né? Então, a gente entende que toda essa infraestrutura, né, que obviamente vai ter um custo para o agente financeiro, é um custo que, perto do potencial que ele vai ter de reduzir risco e aumentar a base de negócio, é um percentual que, assim, né, não cabe nem na discussão, entendeu? E uma coisa que eu acho que é fantástica, a Roberta trouxe, quer dizer, E eu fiquei imaginando agora, né? Que é uma disputa pelo recebível. Isso é concorrência, quer dizer, é óbvio que vai favorecer a economia, né? Vai favorecer aquele que precisa do crédito, o tomador. De repente, e é muito interessante isso mesmo, né? A gente realmente tem um sistema bancário que no crédito ele é concentrado, né? Acho que isso é um fenômeno global, né? Mas no Brasil a gente exagera um pouquinho também. Dessa forma, acho que vai abrir. Quem você espera que vai realmente se beneficiar mais aí? São as fintechs? São os bancos? Como é que você imagina quem serão esses agentes aí que vão se beneficiar? Acho que tem benefício para todas as pontas, né? Quando a gente fala, como você falou, né? Eu falei aqui de competição. Vai existir uma competição maior. A competição ela vai aumentar, com certeza. Mas, como a gente falou aqui, o tamanho do mercado vai aumentar também. Então, hoje, quando você fala com as instituições financeiras, pensa que a instituição financeira ela tem talvez uma fatia do bolo, e a gente fala muito isso, assim, desde que a Monkey começou, inclusive, né? Mas que a instituição financeira tem ali uma fatia do bolo, que hoje vamos dizer que pode ser só para ela, ou para essas 7 instituições financeiras que o Alexandre trouxe aqui.
E talvez a quantidade de instituições financeiras competitivas, elas vão aumentar. Mas agora não vai ser uma fatia do bolo, né? Vai ser o bolo inteiro, vai ser um bolo muito maior. Então, as instituições financeiras, elas vão, por todos esses pontos que a gente comentou aqui de impacto, né? De transparência, de segurança, de assimetria de informação, vão conseguir ter apetite para mais crédito, para mais empresas, vão ter mais instituições financeiras entrando nesse mercado. Então, ponta de instituição financeira vai ter mais oportunidade. Para o fornecedor, claro que é um benefício ter competitividade, porque o acesso a crédito dele vai aumentar e vai ficar com um custo menor. Para fintechs, é uma oportunidade enorme de trazer novas soluções, trazer experiência melhor para todos esses usuários. Surgem essas novas entidades aqui, né? As registradoras, escrituradoras e registradoras também fazendo parte desse ecossistema. Então, a oportunidade, na verdade, ela existe para todo mundo, justamente porque o tamanho do mercado vai crescer muito, né? Sim. E uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte, nós temos aqui duas empresas, Monkey e Sec, que são empresas de tecnologia, né? E nós estamos falando, o Alexandre trouxe muito bem isso aí, quer dizer, nós teremos dados e mais possibilidades. Em termos de inovação, e já olhando um pouco para frente, né? Como é que vocês enxergam aí essa tecnologia e o futuro desse avanço tecnológico? Bacana. Acho que eu também dividiria aqui inicialmente em duas grandes inovações, né? A primeira é a possibilidade do surgimento de financiadores não financeiros, vamos colocar assim. Que é o quê? Que é uma empresa, né, vendedora utilizando da duplicata hoje, né, mais consolidado do recebível de cartão como garantia para ela aumentar uma venda, para ela reverter uma inadimplência, né? Então, esse comprador muitas vezes ele faz a antecipação desse valor para conseguir pagar no prazo determinado daquele fornecedor, né? Então, ele tem um custo financeiro dentro do P&L dele. Então, as infraestruturas elas possibilitam você criar novos agentes financeiros no âmbito de crédito mercantil, né? Então, acho que isso na ponta da concorrência é extremamente benéfico para o mercado. E aí, quando a gente fala de dado, o dado que vai passar a circular dentro de uma infraestrutura de mercado, que é um dado observado, é uma informação hoje que o mercado não enxerga, né? Então, hoje, se você tem acesso a uma agenda, por exemplo, uma agenda de recebível de cartão, né, onde você vai conseguir identificar o que ele já vendeu de fato, o que ele já usou como garantia, o que ele já antecipou. É uma informação que não está sendo tirada de uma análise amostral. Ela é um dado que passou por uma questão regulatória dentro de um ecossistema regulado pelo Banco Central. Quando a gente vai para as indústrias, né, para o B2B, esse potencial ele é 4 vezes maior, né? Então, quando a gente olha no mercado de cartões, né, que é um mercado que está se aproximando quase dos 5 tri, como o Alberto comentou, de duplicata, né, que é o título de crédito a prazo, de quase 13, né, 15 se a gente colocar as de serviço. Então, você começar a ter esse dado transacionando dentro do ecossistema, né, trazendo o pagador para dentro desse ecossistema também para ele se manifestar. Então, trazendo mais segurança sobre aquele título, as áreas de crédito, as áreas de risco, as áreas comerciais, elas passam a ter uma informação que hoje elas não têm, né? Então, a gente enxerga o ecossistema sempre evoluindo e agora aqui evoluindo com essa informação que, como eu comentei, não é uma informação hoje utilizada pelo mercado. Só entender uma coisa, quer dizer, uma grande empresa, de repente, pode, até para desenvolver um fornecedor, que eu vejo que é uma dor das grandes empresas também, ainda mais com questões, por exemplo, de sustentabilidade, né, de tudo mais, que precisa, às vezes, fazer com que uma cadeia se adeque a novas regras, a novos padrões e tal. Por exemplo, uma grande empresa poderia, por exemplo, financiar um fornecedor usando esse sistema? Com certeza, com certeza. Então, acho que até no próprio modelo da Monkey, né, tem a possibilidade de um grande sacado, né, usar o próprio caixa para financiar um fornecedor, mas a gente também consegue extrapolar para qualquer tipo de segmento que tenha uma área comercial que esteja, às vezes, batendo no limite de venda dela, porque a área de crédito disse, olha, não consigo mais colocar produto para esse cara, mas ele tem ali uma agenda de duplicatas, né, no futuro próximo, uma agenda de cartão, que a gente pode capturar isso como garantia e liberar mais venda para você, né? E aqui não tão conectado com o crédito em si, né? Com dinheiro no caixa do cara para ele fazer o que ele quiser. Não, mas
um crédito mais voltado para o produto em si que ele está comprando, né? Então, acho que eu diria que esses casos de uso, né, são relativamente novos, né? Mas a gente acredita muito que é um novo vetor da economia que vai vir para trazer mais concorrência, né? E, de certa forma, mais eficiência para quem está emprestando e para quem está tomando, principalmente. Pegando esse gancho, nós já estamos, infelizmente, chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas pegando esse gancho, eu vou deixar uma pergunta, uma pensata, né, para cada um de vocês. Como é que vocês imaginam esse mercado daqui a 5 anos? Roberta. Olha, como eu imagino e como eu espero, né? Então, espero que o acesso a crédito, principalmente para pequenas e médias empresas, ele esteja realmente muito maior. E, mais do que isso, a facilidade com que eles vão ter o acesso a esse crédito seja grande também. Então, quando a gente pensa no nosso produto, né? E aí eu tô aqui pensando no que a gente está idealizando para o produto da Monkey, utilizando aqui as escrituradoras registradoras também para esse processo, é que qualquer empresa do mercado possa entrar na nossa plataforma e conseguir ter acesso a dezenas de taxas para aquela operação que ele deseja fazer. Que ele consiga escolher essa taxa, ter acesso a um crédito muito mais barato do que ele tem hoje, e com isso aumentar a economia, conseguir comprar mais para vender mais e aumentar a economia do país. Então, quando eu penso aqui a longo prazo, 5 anos daqui, é isso que eu imagino, porque hoje a gente consegue fazer isso para um pedaço pequeno do mercado. E aí o que a gente imagina aqui é que a gente consiga fazer isso para qualquer empresa que esteja aqui hoje no país hoje. Pô, legal, uma boa visão de futuro, hein? Alexandre, o que você imagina daqui a 5 anos? Eu acho que eu traria um pouco a mudança do status quo das áreas de crédito em si, né? Então, hoje você tem área de crédito dos grandes, né, dos grandes agentes financeiros, até mesmo das empresas, ainda utilizando muito de balanços, IES, enfim, né, para você chegar a uma foto, né, de um determinado cliente. O que eu imagino que esse ecossistema pode trazer é você, obviamente, continuar um pouco com esse status quo, mas passar a avaliar o ativo em si, né? Então, a vida daquele ativo. Então, você tem ali, por exemplo, né, uma linha de crédito atrelada a uma mercadoria que está saindo ali de Manaus até o Porto de Santos. Poxa, então você conseguir dosar o seu risco à medida que aquela mercadoria vai chegando até o destino final dela. Porque, né, ela já passou por uma grande parte aqui de um risco variável, então está chegando no destino final dela. Então, você ter ali uma análise de crédito mais voltada ali para o recebível em si, né? E é isso o papel da CERC, que acaba sendo fundamental para trazer essa visibilidade para o agente financeiro que está utilizando, e aí, como consequência, né, tendo ali a redução do custo de crédito. Então, eu acho que as áreas de crédito ali nos próximos anos, né, devem sofrer algumas mudanças consideráveis ali. Legal. Muito obrigado. Foi muito interessante conhecer esse novo mecanismo que, assim como a Roberta falou, eu espero que traga realmente todo esse impacto positivo para a economia e reduz o juro para as empresas, né? Porque precisamos produzir, né? Precisamos produzir e fazer o Brasil crescer, e acho que isso é uma medida que vai ajudar bastante. Muito obrigado, gente. Obrigada, muito Obrigado obrigada. a você, Rodrigo. Legal. Encerramos aqui mais um podcast do Brasil Economy. Fique ligado nos próximos. Até a próxima.